Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, pela leitura da tua palavra. Pai, pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra. Te louvamos por esses 61 anos de existência desse abençoado ministério. Pai, fala ao nosso coração. Meu Deus, glorifica o teu nome. Nós pedimos a tua bênção sobre a ministração da tua palavra e sobre cada uma que esta noite te oramos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, redobre a sua atenção. Quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo a necessidade de um grande avivamento. Quando eu olho para a igreja em geral, homens, mulheres, crianças, obreiros, a juventude, eu vejo a necessidade de um grande avivamento. A grande necessidade do avivamento é geral. Nós precisamos de um avivamento, nós precisamos no louvor de um avivamento, nós precisamos na oração de um avivamento, nós precisamos de um avivamento na palavra, nós precisamos de um avivamento na liturgia dos nossos cultos. Muitos lugares os cultos estão mortos por falta de um avivamento. Pastor Josué, eu sinto falta e vejo a necessidade do avivamento até nas conversões. Pastor César, eu me lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu fiquei enlouquecido, eu fiquei louco por causa de Jesus. Eu pregava na Transurb, eu pregava nos ônibus, nos presídios, nas feiras, em todos os lugares. Eu era apaixonado por almas. Eu fico procurando o avivamento quando alguém aceita Jesus. Cadê aquele vigor, aquela fé, aquele avivamento, aquela paixão pelo céu e pelas almas? Às vezes eu pergunto, pastor Luiz Gonzaga, cadê os jovens sonhadores? É preocupante. Quem tomará conta da igreja amanhã, se Jesus não voltar logo? Antigamente, quando a gente aceitava Jesus, a gente queria cantar, queria pregar, não é? Era isso que movia a nossa fé. Quem lembra disso? Os pastores. Então, meus irmãos, cadê os filhos dos obreiros? Cadê os interessados pela obra de Deus, pelo ministério? Irmãos, olhem para cá. Pensando nisso, eu fiquei perguntando: cadê aquele evangelho poderoso, impactante? Cadê aqueles cultos que nos fazia tremer diante de Deus? Nós precisamos voltar àqueles cultos que mexem com a nossa estrutura. Nós precisamos voltar àqueles cultos de milagres. Urabácia, Candarábias. Nós precisamos voltar àqueles cultos onde a glória de Deus, o fervor e o batismo com o Espírito Santo era notável. Parácia, Candarábias. Cadê a Assembleia de Deus? Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja viva, uma igreja fervorosa.
Nós precisamos, irmãos, olhem para cá, não é de modismo. Nós precisamos não é de manobra, não é de técnica, não é de frases de efeito. Nós precisamos é da presença do Espírito Santo. Nós precisamos é da glória de Deus, é do poder de Deus, é da manifestação da mão de Deus. Moraia, Sébia, Candarábias. O que nós precisamos urgentemente é de um grande avivamento, é de um reavivamento na igreja. Mas chegando no versículo de número 17, aqui vai falar dos sinais que acompanham aqueles que creem. São 3 palavras-chave: sinais, crer e acompanhar. Sinais, crer e acompanhar. Meus irmãos, nós precisamos voltar a acreditar em sinais. Meu amigo pastor Aristides, Deus abençoe sua vida. Irmãos, nós precisamos voltar a confiar no Deus de sinais. Aleluia! Eu ainda acredito no Deus que opera sinais. Quantos ainda acreditam nos sinais de Deus? Quantos ainda acreditam em cura divina? Alabando, Ocobanácia, Mandarábias. Aleluia! Sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia! Irmãos, os sinais acompanham o crente. Não é o crente que acompanha os sinais, são os sinais que acompanham o crente. O crente avivado é acompanhado de sinais. O pregador avivado é acompanhado de sinais. O cantor avivado é acompanhado de sinais. A igreja avivada é acompanhada de sinais. Arábias, Andarábias, Surabandarábias. Pastor Josué me conhece do ministério para cá, mas eu e o pastor Jorge conversava sobre isso. Quando eu aceitei Jesus, eu estava numa igreja em que o pastor não pregava os sinais. Eu era crente e eu havia ganhado, irmão, do time de futebol que eu jogava. Eu ganhei 11 pessoas do time. Acabou o time, nós era 18. Acabou o time de futebol. Hoje deve ter no mínimo uns 10 pastores desse time. Eu fui pregar. O irmão Eli era novo convertido, o irmão Joverano novo convertido. Inclusive o irmão Joverano foi batizado no ministério de Vila Nova, numa chácara. A primeira vez que eu vi o poder do nome de Jesus, eu era crente, batizado com o Espírito Santo, mas não sabia o poder do nome de Jesus. Terminei de pregar. Eu era novo convertido, os outros 2 mais novos do que eu, mas devia ter umas 80 pessoas não crentes. E eu pensei, não vou orar para esse povo. Terminei de pregar, chamei o povo na frente para orar. Colocava a mão num, colocava a mão no outro. De repente, irmãos, eu vi o poder do nome de Jesus. Quando eu coloquei a mão em alguém, deu choque. Eu estava orando de olhos fechados, sem experiência. Quando eu abri o olho, eu estava no chão endemoniado. Quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus, ele levantou, entrou no meio de uma terra arada e começou a correr. O que eu faço? O Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse: manda ele parar, em nome de Jesus. Eu estendi a mão e falei: para, em nome de Jesus. Ele travou, não deu mais nenhum passo, caiu de costa no chão. Eu pensei: que nome poderoso, 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 que nome poderoso. Não levanta a tua mão, esse nome ainda é o mesmo.
Candarábias. Nesses 61 anos de Vila Nova, eu ainda vim te lembrar que o nome de Jesus ainda é poderoso. Ele é poderoso, 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 Ele é poderoso. Pastor Vanderlei, o que é que eu preciso ter para usar o poder do nome de Jesus? Ser crente nele, convertido, ter vida de consagração, de santificação, de oração, aleluia, aleluia, e é ter propósito que glorifique a Deus, ter propósito que agrada a Deus. Mas irmãos, pastor Josué, o texto lido vai nos dar 5 sinais, que na verdade são sinais de avivamento. Irmãos, olhem para cá, não repara não, porque a gente é pastor de igreja, e eu fiz seminário, mas parece que eu esqueci tudo, pastor. Esqueci tudo, aquela teologia, parece tudo que eu irmãos, até porque, não me leve a mal não, eu estou em casa aqui, pastor, eu estou em casa, me perdoe, eu não quero ferir o Senhor, meu Deus do céu, o Senhor para mim é um pai, mas irmãos, eu estou cansado desse evangelho da mídia, eu estou cansado desse evangelho da internet, eu estou cansado desse evangelho de live, eu estou cansado desse evangelho de redes sociais, de celular, esse evangelho técnico, esse evangelho barato, esse evangelho pobre. Esse não é o meu evangelho. O evangelho de Jesus é poderoso. Ele não é teórico, ele não é técnico, ele é prático. Prático. O evangelho de Jesus é aquele que muda o casamento, que muda o caráter, que muda a vida. Esse evangelho, na vida da igreja, do crente, do obreiro, que tem avivamento, pelo menos 5 sinais. Primeiro, em meu nome expulsarão demônios. Eu vou repetir: em meu nome expulsarão demônios. Hoje tem muita gente falando assim: eu não gosto de demônio. Quem falou que eu gosto, irmão? Não é questão de gostar, é questão de sinal. Aonde tem um crente avivado, o diabo não fica, aleluia, ele não aguenta, ele não suporta. Olhe para cá, Jesus expulsou o demônio em Lucas capítulo 8, versículo de número 33 ao 35. Ele expulsou um demônio em Cafarnaum de um homem que estava endemoniado. Em Lucas 8, 36, Jesus expulsou um demônio de um gadareno. Escute isso. Em Lucas 11, verso 14, Jesus expulsou um demônio surdo e mudo, e o ex-endemoniado voltou a ouvir e a falar. Jesus expulsou um demônio em Lucas 9, do 14 ao 29, de um jovem lunático. Aleluia, aleluia. Eu quero perguntar a todos presentes aqui: Jesus expulsou demônio, e você? Eu vou repetir a pergunta, porque é para te impactar. Jesus expulsou demônio, e você? Com Jesus demônio não ficava camuflado, não. Com Jesus demônio não ficava escondido, não. Com Jesus o diabo não ficava influenciando, não.
Primeiro sinal de um avivamento: em meu nome expulsarão demônios. Irmãos, eu não estou pedindo não, na ousadia do Espírito eu vou te dar uma ordem. Chega na sua casa hoje, colocando ordem naquele lugar. Chega na tua casa hoje, expulsando o demônio do quarto, da cozinha, da sala, da geladeira, do guarda-roupa, da tua vida, do teu casamento. Demônio é igual cachorro rabugento. Se você deixar, ele vai entrando, irmão. O senhor não está nisso não, pastor. O senhor é só um espectador aqui. Essa mensagem não é para o senhor não. Mas tem muitos pastores, irmão, que os demônios estão na casa dele, está na vida dele. O que tem de crente, irmão, que a sala dele está endemoniada, cheia de demônio. Aleluia. A chave sumiu, o clima está pesado, você está sentindo uma presença ruim, o cheiro não está legal, o ambiente não está legal, você está vendo que tem alguma coisa errada. O que é que precisa? Nome de Jesus. É hora de levantar a mão e em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Eu sempre falo em Pontalina, demônio, você não fala assim: por favor, eu gostaria de convidar para sair. Por gentileza, eu queria pedir a vossa senhoria para dar licença da minha casa. Não, irmão, você expulsa é com violência, você expulsa é com autoridade, você expulsa é com poder, você expulsa é com força, você expulsa é com violência. Saia em nome de Jesus. Pastor, eu não estou pregando um evangelho que é técnico, eu estou pregando um evangelho que é prática. Eu estou pregando é o que eu vivo, eu estou pregando é o que eu conheço, eu estou pregando é o que eu tenho vivido ao longo desses anos. 1998, transferido do Ateneu para o Jardim Liberdade. Deixei uma igreja cheia e peguei uma igreja vazia. Uma igreja grande e peguei uma igreja pequena, onde tinha, e peguei uma onde não tinha. Quem é pastor sabe o que é isso. Eu não sou de ferro, entrei em depressão, varão. Eu estava mal. Mas os sinais não dependem do humor. O poder de Deus não depende do humor. O poder de Deus não depende do seu estado, nem físico, nem emocional, apenas do seu estado espiritual. Aleluia, aleluia. Diniz conhece a história muito bem. Irmãos, eu estava ali, fui com o irmão João Batista, que hoje é pastor na chácara do governador, até o Parque Ateneu levar a irmã Célia. Voltamos. Quando eu cheguei em casa, pensa naquele dia que você está mal, que você não quer orar, que você não quer pregar, que você não tem uma mensagem para ninguém, você quer receber de alguém uma mensagem. Eu estava desse jeito. Cheguei em casa, a minha esposa, a pastora Eliane, disse assim: olha, a irmã Maria Gomes esteve aqui e está te esperando para você expulsar o demônio do sobrinho dela, que está terrivelmente endemoniado. Eu disse: mas ninguém foi lá. Cadê o irmão Roberto Albano? Cadê a irmã Sebastiana? Cadê o irmão falando? Toda a igreja tem aqueles canela de fogo. Eu disse: já foram lá, e aí? O demônio não quis sair. Eu pensei, se eles foram, o demônio não saiu, imagina se foi eu do jeito que eu estou. Mas Jesus falou: em meu nome expulsarão. Não, eu quero ouvir vocês: em meu nome expulsarão. Não fala alto: em meu nome expulsarão. Em meu nome expulsarão. Irmãos, falei: João Batista, você vai comigo lá? Eu pensei assim: vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu falei assim: meu bem, não vou não. Do jeito que eu estou, não posso ir não. Nós é novo aqui, se você não for, o povo vai falar que esse pastor nem para expulsar demônio presta. Eu disse: se eu for o demônio sair, eles vão falar pior. Mulher é uma bênção para ajudar. Falei: mas você precisa ir, meu bem. Você precisa ir, ué. Você tem que honrar, ué. Você precisa ir. Precisa ir. Fui lá na beira da minha cama, ajoelhei e falei: Jesus, me cobre com teu sangue, me dê graça, não me deixe envergonhado, amém. Eu disse: você vai comigo lá? Vou. Quando ele desligou o carro, irmão, eu tinha vendido o carro para construir a igreja, não tinha dinheiro, não tinha nada, devendo. Quando ele desligou o carro na frente da casa da Maria Gomes, silêncio total. Besta. Pensei assim: não, o bicho já foi embora. Quando eu entrei, irmão, umas 30, 35 pessoas lá dentro, não é? Que eu entrei, eu assustei, uma sala grande,
endemoniado estava lá no canto, irmão, feito um moché. Quando eu cheguei lá na porta, ele fez assim. Eu tremi tudo. Esqueci da Bíblia, irmão, tremi tudo. Falei assim, eu vou cantar um hino aqui para esse trem sair. Peguei a harpa, porque eu peguei a harpa, ele falou assim, qual hino você vai cantar? 192 já cantou, 255 já cantou, esses hinos que vocês cantam já cantaram todos aqui. Falei assim, que bicho terrível. Peguei a Bíblia, eu não tinha falado nem Pai do Senhor para os irmãos, gente. Peguei a Bíblia e falou assim, qual texto você vai ler? Salmo 91 já leu, Marcos 16 já leu, Isaías 53 já leu, esses textos que vocês costumam ler, já leram todos aqui. Eu falei, mas que bicho terrível. Eu não tinha falado nada, só ele que falava. Irmão, que eu olhei assim, não cantei hino, não li a Bíblia, ele cresceu para cima de mim e falou assim, você está passando uma prova esses dias, hein? Que luta que você está passando, hein? Você parece estar até meio perdido, não sabe nem o que fazer. Ele é mentiroso, mas naquela hora ele falou a verdade. Eu pensei assim, eu vou sair de costa, vou pegar a chave dessa igreja, entregar para o pastor Albino, depois de tanto tempo pastoreando a igreja, olha a vergonha que eu vou passar, irmão. Mas só que antes de eu fazer isso, eu falei, Senhor, o Senhor está comigo? Me dá um sinal. O Senhor está comigo aqui, Senhor? Em tudo isso que eu estou vivendo, o Senhor está comigo. Em tudo isso que eu estou passando, o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, me dá um sinal que o Senhor está comigo, para que eu possa agir. Ô irmão, naquele momento caiu um leque na minha cabeça. Meu cabelo fez isso, minha orelha fez isso, minha boca fez isso, meu peito sufocou. Eu olhei, o moché sem vergonha murchou. Ele viu quando o Espírito Santo desceu em mim. Pastor, eu fiquei rico naquela hora, eu fiquei valente, eu fiquei importante. Acabou a pobreza, acabou a tristeza, acabou a angústia, acabou tudo. Eu falei, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Aí, irmão, Deus inverteu o lugar, o poder para o meu lado. Eu falei assim, irmão, sai todo mundo de dentro dessa sala, deixa só eu e o demônio aqui. Saiu todo mundo, fez João Batista, fica aqui para servir de testemunha. Deu uma arrumada na calça. Olhei para aquele endemoniado, em meu nome, fazer fariseu o quê? Em meu nome, em meu nome. Falei assim, eu não preciso ler a Bíblia aqui, eu não preciso cantar hino aqui, eu não vim aqui em meu nome, eu vim aqui em nome de Jesus e dei um grito, sai em nome de Jesus. Ele caiu desmaiado. Pus a mão na testa dele, ele acordou e disse, onde eu estou? Está na casa da sua tia. O que é que aconteceu? Você estava endemoniado e Jesus acabou de te libertar. Chamei o povo para dentro, um cultão poderoso. Resultado, ele aceitou Jesus, a igreja encheu e nunca mais esvaziou. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, recebe essa unção, recebe essa graça. Em meu nome expulsarão demônios. Alabaxurabandarábias. Pastor, que demônio eu tenho que expulsar? Todos, da enfermidade, da tristeza, da angústia, da depressão, da tristeza, da avareza, aleluia, todo tipo de demônio. Aonde? Na igreja, em casa, no trabalho, aonde você entrar, percebeu? Saia em nome de Jesus. Arabácia, mandarabácia, alobaia, suecandabácia, oremandarabasura, mandarábias. Primeiro sinal do avivamento, em meu nome expulsarão demônios. Segundo sinal, pegarão em serpente. Irmão, que sinal é esse? Que poder é esse? Que autoridade é essa? Aí eu me lembro de Atos capítulo 28, Paulo na ilha de Malta, escapou do naufrágio, estava ali. Lucas relatando diz que eles convidaram ele
para debaixo de uma cobertura, todos eles, acendeu uma fogueira. Paulo pegou algumas vídeos para jogar na fogueira, para aquecer o fogo ainda mais. Pelo aquecimento do fogo, uma víbora mordeu-lhe a mão. E Paulo, quando foi picado pelaquela víbora, todos da ilha viram e falaram assim: esse homem é um homicida, escapou do naufrágio, e agora a serpente mortal pega. E ficou esperando inchar, e ficou esperando ele sofrer uma tontura, um desmaio, falecer, morrer. Mas Paulo foi lá na fogueira e sacudiu a serpente no fogo. Não, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e dá uma sacudida aí, ó. Dá uma sacudida aí, ó. Dá uma sacudida aí. Lugar de serpente é no fogo. Lugar de serpente é no fogo. Lugar de serpente é no fogo. Ela não aguenta o fogo. Ela não suporta o fogo. Quando Paulo morreu, eles virou a opinião de que esse homem é um Deus. Ser picado por essa víbora. Irmão, olhe para cá. A gente pega em serpente todo dia. Tem pessoa que você pega na mão dela, irmão, você está pegando a serpente, mas não te faz mal algum. Você pega na mão do invejoso, mas não te faz mal. Você pega na mão do inimigo, mas não te faz mal. Desculpa, pastor, o senhor não está dentro dessa pregação não, pastor. Mas tem crente que o senhor pega na mão dele, na mão dela, você está pegando a serpente, mas não te faz dano algum. É promessa de Deus. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpente. Aleluia. O chucai dela bate assim, mas o veneno não pega em você. Ela não te faz mal. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o ministério de Vila Nova. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, acerca da serpente. Olhe para cá. Olhe para cá. Deus vai fazer duas coisas com a serpente. Deus vai fazer quantas coisas? Quantas? Primeiro, Ele vai tirar a serpente de perto de você. Eu vou repetir, porque é profético. Deus vai tirar a serpente de perto de você. Duas, ou Deus vai tirar você de perto da serpente. Ou Ele tira ela, ou Ele tira você. Aleluia, aleluia. Mas até Ele tirar você ou tirar ela, fica tranquilo que você vai pegar em serpente e não vai te fazer mal nenhum. Aleluia. Não, põe tua mão assim, recebe essa palavra, porque esse é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que funciona, o evangelho da prática. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. Olha para cá, põe a mão assim e recebe. Olha para cá, olha para cá. Não vale encantamento sobre a tua vida. Não vale macumbaria, não vale inveja, não vale ouro gordo, não vale, não pega, não adianta oração contrária, não adianta, descansa o teu coração, entra no avivamento, entra na glória, entra na presença, entra no manto, volta a fé, volta a confiança em Deus. Quem acredita que esse evangelho ainda funciona nos dias de hoje? Quem acredita? Aleluia. Pontalina, não vou longe não, Pontalina. Cheguei para orar às 5 horas da manhã, véspera de um congresso de curas e milagres, uma macumba na calçada da igreja. É o Fagundes, você já foi lá? Naquela entrada ali. Quando eu vi a macumba, desmanchei ela com o pé, clamei o sangue de Jesus, desmanchei, colocamos num saco de lixo, coloquei na lixeira, e aí eu orei, repreendi todo o mal contra a minha vida, contra a minha família, contra a igreja. Isso era na quinta-feira. Na sexta-feira começava o congresso. Um pastor que eu nunca tinha visto, que não conhecia ele, nem ele me conhecia. Quando ele tomou a palavra, antes de ministrar, a primeira coisa que ele falou foi: pastor, teve um macumbeiro essa semana, recentemente fazendo uma macumba para o senhor, mas Deus não se agradou da atitude dele, da afronta, porque não afrontou o Senhor, afrontou o Deus do Senhor. Ele vai vir aqui nesta igreja, vai aceitar Jesus, vai lhe pedir perdão, o Senhor vai abraçar e perdoar, mas ele vai pagar o preço com a vida, vai pagar o preço com a vida. Aleluia. Pois o homem foi, aceitou Jesus, o maior macumbeiro, tirou aqueles mandulacos, tudo, nós cortamos o cabelo dele, demos uma roupa de crente para ele, mas infelizmente
depois de um mês e pouco que ele tinha aceitado Jesus, ele foi violentamente assassinado. Irmãos, olhem para cá, fica tranquilo, o seu papel é crer, fica tranquilo, o seu papel é acreditar, fica tranquilo, o seu papel é confiar em Deus, aleluia, aleluia, é confiar em Deus. Quem está entendendo essa palavra e pode dar um glória a Deus, aleluia, levanta a tua mão, glorifica a Deus. Mas irmãos, existe um sinal, que é o falar em línguas estranhas. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e pegarão em serpente. Diga comigo, falar em línguas. Falar em línguas. Irmão, é muito importante você falar em línguas. Aleluia, nós estamos vivendo uma época da técnica, onde as línguas são criticadas. Irmãos, eu sou do tempo que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa falava em língua até babar. Mimimi demais, técnica demais. Irmãos, eu sou do manto, eu sou do sinal, eu sou do poder. Quando eu comecei a pregar, irmão, eu erro muito hoje, mas eu errava mais. E eu fui pregar, irmão, na sede, primeira vez que eu fui pregar na sede, eu estava muito empolgado, culto de jovem, eu estava muito feliz, aquilo para mim era um sonho. E eu preguei muito, eu gritei muito, e quando terminou, uma endemoniada chegou em mim e falou assim: Vandelô, você grita demais, você fala em língua demais, uma outra coisa para você fazer, larga de mão de pregar, você prega ruim demais. Irmão, aquilo entrou no meu coração. Que demônio terrível, você não pode dar lugar para ele, irmão. Eu fui lá para o Mendanha orar. Você sabe onde é o Mendanha? Mas não fui com aqueles montos lá, com aqueles negócios não, que é perigoso. Fui sozinho, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, quando era quase 4 horas da manhã, apareceu um mais louco do que eu lá. Eu estou orando, de repente comecei a ouvir uma língua estranha, diferente. E à medida que aquela língua foi aumentando o volume, eu fui arrepiando todo. Parece que Jesus estava chegando perto de mim, eu não aguentei não, abri o olho. Quando eu abri o olho, o varão estava chegando assim, encostado em mim. Já mandou a mão na minha cabeça e falou: meu servo, sou eu contigo e vou eu te abençoar. Vou eu te usar na terra. Não te preocupe, porque aonde tu entrar vou eu honrar, e aonde tu pregar vou eu abençoar. Fala e não te cales. Com quem você acha que eu fiquei? Com a irmã endemoniada ou com o vaso de Deus? Com o vaso de Deus. Aleluia. Os anos se passaram, irmão. Aquela irmã cresceu um pouco, assumiu a CIB do campo, esqueceu de tudo que tinha me falado. Falou assim: eu queria que esse ano você pregasse no nosso congresso. O pregador do campo esse ano vai ser você. Eu falei assim: irmão, vai ser um prazer. Eu falei assim: mas será que ela esqueceu? Irmã, e aquela irmã era toda assim, toda da etiqueta, toda da técnica, toda. Irmão, e sabe aquele dia que Jesus resolve abençoar? Sabe aquele dia que Jesus resolve mesmo trazer o manto no culto, na igreja? Foi esse. Irmão, e Deus visitou ela, e ela falou em línguas estranhas, escandalosamente. Ela babava, irmão, ela não deu conta de terminar o culto. O pastor teve que pegar e terminar o culto, porque ela não tinha condições, de tão embriagada que ela estava. Só que quando terminou tudo, ela me abraçando, chorando, toda babada, toda suada. Ela disse assim: eu queria te ouvir pregar a noite toda, eu queria te ouvir falar essas línguas a noite toda. Irmão, olhe para cá, você não sabe o que Deus está fazendo quando você fala em línguas. Você não sabe, eu vou te dar um testemunho. Aleluia. Quando você ora, Deus cura. Quando você ora em língua, Deus pode estar curando alguém. Quando você ora em língua, Deus pode estar falando ao coração de alguém. Quando você ora em línguas, Deus pode estar salvando alguém, libertando alguém, abençoando alguém. A igreja não pode parar de orar em línguas. Uramando, Cobenácia, Mandarábias. Aleluia. Eu acho que já contei esse testemunho aqui em Vila Nova, mas eu não posso deixar de contar. Irmãos, vocês lembram quando Deus ressuscitou a doutora Giovana em Itaberaí, Hospital Regional de Itaberaí? Fui pastor lá 13 anos. Irmãos,
Eu estava outro dia, aquele dia que você não está nada bom. Mas Deus não depende do humor, Deus não depende do nosso estado. Se você está bem ou mal, se você está alegre ou triste, o poder dele funciona, pronto, acabou. O nome de Jesus funciona e acabou. Aleluia! Irmãos, fui orar pela irmã divina. Quando eu fui entrar na enfermaria da irmã divina, veio a irmã Marta louca, correndo no corredor. Pastor, 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 foi Deus que mandou o senhor aqui. Eu esfriei tudinho. Falei, irmão, o que aconteceu, irmã? Não, a Giovana acabou de falecer ali, pastor, mas Deus mandou o senhor que o senhor vai orar e ressuscitar ela. Eu falei assim, não, irmão, pelo amor de Deus, isso é assim mesmo. A senhora está em estado de choque, Deus vai consolar seu coração. Ela, não, tudo que eu falava para ela, não, e aquele escândalo no hospital. Ela foi me arrastando, irmão. Eu tive que ir com ela lá na enfermaria, na sala onde estava a menina, morta na cama, que eu entrei, tinha 3 médicos lá, um deles me conhecia, da Igreja Batista de Uruana, meu Deus. E ela me constrangindo tudo, e eu todo sem graça, tímido, não querendo orar. Falar a verdade, eu não estava nem pensando que Deus ia fazer um milagre ali, nada. Eu queria mais é sair dali, irmão, estava até envergonhado. Aleluia. Ela falou assim, pastor, pode ler a Bíblia e orar, Deus vai fazer. Aí, fazer o que, pastor? Abri o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do potente descansará à direita do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele te confiarei. E fui lendo, irmão. Quando eu cheguei, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará em sua tenda. Não dei conta mais de ler. Deus me tomou. Quando eu vi, eu tinha posto a Bíblia em cima da cama, e estava com as 2 mãos estendidas, orando em línguas. Orando em línguas. Deus me tomou para orar em línguas, e quanto mais eu orava em línguas, variedade de línguas vinha. Quanto mais eu orava em línguas, variedade de línguas vinha. Eu falei em línguas, orei em línguas que eu nunca tinha ouvido e nunca tinha falado. Irmãos, variedade de línguas. Irmão, não sei por quanto tempo eu fiquei naquele estado orando, a irmã Marta chorando, os médicos também derramando lágrimas. Quando eu parei de orar em línguas, que eu voltei à normalidade, eu disse, Deus está aqui, Deus está aqui. E uma fé me tomou, uma graça me tomou, um poder de Deus me tomou, a autoridade de Deus me tomou. Eu falei, Deus está aqui, e Ele fez algo nesse lugar. Deus está aqui, e Deus fez algo nesse lugar. De repente, irmão, uma autoridade tomou conta de mim. Eu voltei para o médico que eu conhecia e falei assim, faz o exame nela, porque Deus visitou ela. Ele disse, impossível, porque já foi feito o exame 2 vezes e constatado o óbito. Eu disse, em nome de Jesus, refaça o exame nela agora. Ele pegou a lanterninha, abriu o olho dela. Quando ele jogou a luz no olho dela, reflexo de vida, pegou no pulso dela e disse, está viva, 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 está viva. Levanta as 2 mãos, fecha os olhos. Se tiver inspiração agora, ore em línguas. Ore em línguas, 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 ore em línguas. Ore em línguas. Olha o renovo de Deus aí, olha a glória de Deus aí, olha o poder de Deus aí. Olha aí, olha aí, olha aí, recebe aí, ó. Recebe aí, ó. Irmãos, 4º sinal, eu preciso correr. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Aleluia. Aleluia. Eu não vou parar aqui, irmão, mas esse sinal se cumpre ainda hoje. Por isso, irmão, toda vez que você for ingerir alguma coisa, comer ou beber, dê graça. Dê graça, ore a Deus. Porque se tiver alguma coisa, irmão, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te livra do mal. Aleluia, aleluia. Macumba, feitiço, nada vai te atingir. Aleluia. Levanta a mão direita e diz, em meu nome,
Não, fala forte, em meu nome. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Diga, não lhes fará dano algum. Pastor, em frente à minha casa de Itaberaí, eu ganhei o irmão Elias. Lembra, Diniz? O irmão Elias, a esposa dele, ele era o secretário do principal centro espírita de Itaberaí, e a esposa era a médium oficial do centro. Eu ganhei os dois para Jesus. A mãe de santo, a presidente do centro, chamou ele e falou assim: você não largar de ser crente, eu vou fazer uma macumba e vou matar aquele pastor de câncer. No outro dia ele foi chorando lá em casa: pastor, acho que eu vou sair da igreja. Eu falei: por quê? Não, porque ela falou que se eu não sair da igreja e voltar para o centro, ela vai matar o senhor com câncer. Disse: então é o seguinte, você não vai sair, e leva um recado meu para ela. Vamos ver qual que é o mais forte, se é o dela ou se é o meu. Aleluia. Pastor, nunca fiz oração contrária para ela, só orei para Deus abençoar, mas com 6 meses ela morreu de câncer. E eu até hoje estou vivo para a glória de Deus. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Não lhe fará dano algum. Levanta a mão, eu estou te abençoando. Se eu sou profeta de Deus, eu estou te abençoando. Se eu sou profeta de Deus, eu estou abençoando tua casa. Eu estou abençoando teu ministério. Está na hora de ter coragem. Está na hora de tomar posição. Está na hora de acreditar no Jesus que nós servimos. Arabaia, Suramanda, Candarábias. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa, não lhes fará dano algum. E por último, quinto sinal do avivamento: e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. E eles ficarão curados. E eles ficarão curados. Sabe por que muitas vezes Deus não cura? Porque a gente não ora. Sabe por que muitas vezes Deus não cura? Porque a gente não acredita. Sabe por que muitas vezes Deus não cura? Porque a gente não coloca as mãos, não impõe as mãos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o povo está precisando de um evangelho que funciona. O povo está precisando de um evangelho que liberta. O povo está precisando de um evangelho que cura. Aleluia. Tem que ter fé, varão. Tem que ter fé, varoa. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Tem que ter responsabilidade. É lógico, irmão, que eu não vou poder impor as mãos aonde Deus está com a deles. Mas se não for o caso, irmão, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Aleluia. A única coisa que você não pode fazer é impor as mãos aonde Deus está com as mãos dele. Aleluia. Mas tirando isso, impõe as mãos e Deus vai curar. Aleluia. Aleluia. Meu netinho agora, pastor Zé Neto, começou a engatinhar. Ele está andando, corre para todo lugar, mas não dava conta de correr, não dava conta de levantar, irmão. Nós choramos. A Poliane, minha filha, e o Alex, meu genro, pegou e levou no médico. Ele falou assim: não, é uma infecção, vamos medicar ele. Se ele não voltar a andar, tem que operar. Mas que isso, gente? Depois de um culto poderoso, eu falei assim: não, se isso é retaliação, eu não aceito. Na minha vida, na minha família, eu não aceito. Chamei o Marco, nossa família, reunimos e nós oramos por ele, impomos as mãos. Isto era à noite, depois do culto. Irmãos, no outro dia, ele chegou lá em casa, correndo. Irmãos, em nome de Jesus, eu vim aqui nos 61 anos do Ministério de Vila Nova dizer para você que Deus quer te usar. Que Deus quer te usar. Coloca a tua mão assim, coloca a tua mão assim. Deus está descendo uma unção de cura. Deus está descendo uma unção de cura. Deus está descendo uma unção de cura. Aleluia, Ministério MVI, vem para cá. Nós vamos cantar uma canção aqui, mas Deus está descendo uma unção de cura sobre a tua vida, uma unção de cura. Aleluia, recebe aí, ó. Recebe aí, através da tua vida Deus vai curar. Através do impor das tuas mãos Deus vai curar. Vai, Deus vai curar. Aleluia. O que?
todo tipo de enfermidade emocional, espiritual, psicológica, Deus vai curar. Pastor, eu sei que quem faz a obra é Deus. E quando Deus quer levar, Deus leva. Irmão, no começo da Covid, Deus começou aquele negócio, nós orando, e a igreja fechou, e nós somos muito perseguidos. Essa questão lá em Pontalina, irmãos, nós incomodados, os irmãos da igreja começaram a morrer. Aí um dia eu contei, tinha 62 pessoas contaminadas com coronavírus. Coloquei minha máscara, arrumei uma equipe que teve coragem comigo, se foi em todos eles orar. Nós fomos em todos orar. Tinha um irmão que ele estava há 7 dias sem comer. Ele tinha acabado de receber uma travessa de sopa de gueiroba com frango. Ele não quis nem olhar. Nós oramos por ele. Quando nós oramos, fomos para orar com outra pessoa à noite. Ele já ligou e falou: pastor, estou suado aqui. Eu disse: o que aconteceu? Pastor, não estou sentindo mais nada. E eu comi aquela travessa de sopa de gueiroba com frango. Sabe por que Deus não faz? Porque você não crê. Sabe por que Deus não faz? Porque você não ora. Sabe por que você não está vendo os sinais? Porque você não está agindo. O evangelho de Jesus é um evangelho prático. Não, fique de pé comigo. O Ministério MVI vai cantar uma canção, mas diga assim: o ministério de Jesus é um ministério prático. Olhe para cá, irmão. Eu sei que pregar uma teoria é muito mais fácil. Eu sei que pregar de outra forma é muito mais fácil. Mas esta é a forma que Jesus pregou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu queria que você levantasse as duas mãos e dissesse: Senhor, eu quero esses sinais na minha vida. Eu quero esse avivamento na minha vida. Eu quero esse avivamento na minha igreja. Eu quero esse avivamento na minha casa. Espírito, Espírito